Uma das bases do estoicismo é que ele o ajudará a assimilar acontecimentos horríveis com serenidade. A maneira adequada de responder à catástrofe, dirão os estoicos, é considerá-la um exercício para o fortalecimento pessoal. Ou, seguindo a linha de pensamento de Sêneca, o desastre é a oportunidade da virtude. Mas, quando esses acontecimentos ruins e muitas vezes irreversíveis acontecem não na vida dos outros, mas nas nossas vidas, quando somos roubados e perdemos tudo, quando nosso coração está partido, quando descobrimos uma doença inesperada, ou quando alguém que amamos morre, qual seria a maneira de lidar com isso? Hoje falaremos sobre 4 situações extremas, ou quase extremas da vida, que não podem ser mudadas e o modo estoico de enfrentá-las. Mesmo que você não esteja passando por uma mudança irreversível, ou enfrentando um sofrimento intenso, te encorajo a assistir este vídeo, ainda que seus problemas sejam em menor escala, pois as lições aprendidas aqui podem ser muito úteis na sua caminhada. E se você é novo aqui, preciso dizer, esse vídeo só chegou a você porque outras pessoas se inscreveram no nosso canal, curtiram e deixaram seu comentário. Faça o mesmo para não quebrarmos essa corrente de conhecimento. Primeira, perda significativa material. Algumas pessoas são assaltadas, roubadas ou quebram financeiramente e nunca mais voltam a prosperar. Não conseguem se reerguer. Eu sei que isso no fundo se trata de dinheiro, e alguns de vocês podem achar uma perda superficial diante das demais que coloquei nesse vídeo, mas algumas pessoas encaram essa situação mais profundamente, como a perda da única oportunidade que tiveram na vida e até mesmo como a perda da sua capacidade de realizar seus sonhos. Ou sentem um forte apego a todo o trabalho, tempo e dedicação que tiveram para adquirir ou construir algo que levou apenas alguns minutos para ser roubado, ou pouco tempo para ser destruído. Como o estoicismo pode nos ajudar nessa situação? Não importa se você teve seu carro roubado, se foi demitido injustamente de um ótimo emprego, ou se sua empresa fechou por algum motivo, isso não o condena a agir pelo passado para sempre. E a forma de superar isso em primeiro lugar é o que os estoicos chamam de amor fati, aceitar o seu destino. Não podemos mudar o passado, então é inútil minar nossa energia remoendo e pensando no que poderíamos ter feito. Sêneca nos lembra que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso porque em nossas mentes analisamos cada situação com toda a nossa carga emocional, em vez de nos enxergarmos imparcialmente, como realmente é. Um emprego, por melhor que seja, é algo transitório em nossas vidas. Podemos mudar de profissão, deixar de nos identificarmos com o que escolhemos fazer há mais de 10 ou 20 anos, e ainda assim, continuaremos a ser quem somos. Por mais que tenhamos nos apegado a um bem material, seja um carro ou uma casa, esse bem não representa nem nosso valor e nem é fonte da nossa autoconfiança. O mesmo acontece com seu próprio negócio. Ficar abraçado ao poste não fará com que ele ande com você. Como empreendedor, você pode treinar seu olhar para identificar quais são as necessidades que não são atendidas hoje no mercado e começar a oferecer um produto ou serviço que atenda a essa demanda. Aceitar o que tenha acontecido conosco é entender que algumas coisas estão fora do nosso controle, e mesmo que tenhamos cautela e prudência, elas podem acontecer sem qualquer razão específica. Quando somos roubados ou prejudicados, temos vontade de fazer justiça com nossas próprias mãos. Para os estoicos, nosso desejo de vingança ou retaliação vem do nosso apego às coisas externas e falta de compreensão da transitoriedade da vida. Por exemplo, se tivermos nosso celular ou carro roubado, temos uma pessoa em específico para nos vingar, ou se fomos demitidos porque alguém puxou nosso tapete na empresa. Mas, se pensarmos na situação de pandemia que enfrentamos faz pouco tempo, centenas de empresas foram fechadas, e não existe um alvo específico, uma pessoa para se culpar ou buscar vingança. Praticar o amor fati é entender que as coisas acontecem, e, infelizmente, algumas vezes com a gente. Isso nos liberta para seguir em frente. Se não entendemos isso, ficamos presos à situação e não progredimos. Paramos nossas vidas e vivemos do passado. E quando só pensamos no passado ou em vingança, focamos toda a nossa energia no que não podemos controlar. Além disso, a raiva, ressentimento e sentimento de injustiça cobram o seu preço para viver em nossos corações e mentes.
Robert Allen, um escritor famoso americano, disse: "Nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém. Todos eles são investimentos ou custos, ou levam a pessoa na direção da felicidade e do sucesso, ou a afastam dessas duas coisas, ou a fortalecem, ou a enfraquecem." Para reconquistar seu equilíbrio e se reerguer, é fundamental aceitar o que aconteceu e seguir em frente, tentando fazer o melhor com a situação. Os estoicos chamam essa sabedoria de a arte da aquiescência, que significa aceitar em vez de lutar contra. Tudo o que realmente temos é o presente e nossa capacidade de lidar com ele. Segunda, coração partido. O amor acontece naturalmente, quase que por instinto. Um sentimento cresce e nossos corpos produzem substâncias químicas que nos fazem sentir incrivelmente bem. E quando nos damos conta, a pessoa amada ocupa todos os nossos pensamentos. É por isso que após a famosa fase de lua de mel, essa intensidade de sentimentos começa a esfriar. E passamos a ver o outro como realmente é. Nesse momento, manter o amor requer dedicação e esforço. E algumas vezes, o amor se desfaz. Não significa que perdemos a capacidade de amar, mas se não resolvemos os problemas e atritos à medida que acontecem, o amor pode se desgastar até desaparecer completamente. E quando o amor acaba apenas para um, a outra pessoa inevitavelmente sofrerá. Como podemos lidar com o fim de um relacionamento quando não há volta? Mesmo que não possamos fazer a dor desaparecer magicamente, começar a mudar algumas ideias erradas que temos e aceitar a realidade da separação pode nos ajudar a nos sentir um pouco melhor. Por isso vamos falar sobre algumas dessas crenças e de como mudá-las com a sabedoria estoica. Um erro comum é acreditar que temos controle sobre os sentimentos de outras pessoas. Um dos princípios estoicos é que o comportamento e sentimentos dos outros estão fora do nosso controle e precisamos aceitar essa realidade. Não podemos controlar o que alguém sente por nós. A forma como cada um sente e percebe o amor é diferente. Algumas pessoas precisam ouvir palavras de carinho, outras pessoas precisam de demonstrações físicas de afeto, e há quem valorize atos de serviço ou a dedicação de tempo como expressões de amor. Cada um possui sua linguagem de amor única, e em um relacionamento precisamos entender e suprir a necessidade do outro, ao mesmo tempo que preservamos a nossa. Entender as necessidades de outra pessoa não te dá controle sobre seus sentimentos, mas pode tornar seus relacionamentos futuros mais fáceis e enriquecedores. Outra crença errada é pensar que precisamos de uma pessoa específica para ser felizes. Um dos motivos que sofremos com o rompimento é porque acreditamos que precisamos da outra pessoa para sermos felizes. Cometemos o erro de pensar que nossa felicidade depende de algo externo. É aqui que o estoicismo discorda firmemente. De acordo com a filosofia estoica, a virtude é a única coisa de que precisamos para ser felizes. Além disso, viver uma vida virtuosa é algo que está inteiramente sob nosso controle. Isso não significa que você não possa ter uma família ou construir um relacionamento com alguém que ama, mas sim que sua felicidade não deve depender de outra pessoa. Outra crença que os estoicos nos ensina é quando começamos a ver a outra pessoa como uma propriedade. Na época de Epicteto, a escravidão era normal. As pessoas costumavam ter outras pessoas como propriedades. Epicteto, cujo próprio nome significa adquirido, era um escravo, antes de começar a ensinar filosofia em Roma e mais tarde em Nicópolis. Mas hoje a escravidão não se aplica. Geralmente não vemos as pessoas que nos rodeiam, sejam funcionários, familiares ou amigos, como nossos bens. Contudo, ainda caímos na armadilha de sentir direitos sobre os outros, uma noção que só fomenta ciúme e frustração. Quando alguém decide terminar com a gente, nos sentimos injustiçados, acreditando de alguma forma que a separação foi injusta. Em caso de divórcio, podemos sentir-nos especialmente injustiçados porque o nosso ex-cônjuge quebrou a promessa de ficarmos juntos até que um de nós morra. Não somos donos de ninguém. A prova disso é que se alguém te pertencessem, você teria controle absoluto sobre seus sentimentos e suas vontades. As únicas coisas, segundo os estoicos, que realmente somos donos, são nossa capacidade de raciocínio e escolha. Entender isso nos liberta. Outro sentimento que o fim do relacionamento nos traz é a dor insuportável que parece quase impossível superar.
mas o clichê é mesmo verdade. O tempo cura as feridas. Como afirma o filósofo estoico e antigo imperador romano Marco Aurélio, algumas coisas estão surgindo, outras estão desaparecendo. Parte do que existe agora já se foi. A mudança e o fluxo refazem constantemente o mundo, assim como a progressão incessante do tempo refaz a eternidade. As demais questões do fim do relacionamento, conseguimos mudar nossas crenças e perspectivas. Mas a dor é algo com que podemos trabalhar. Lutar contra isso ou ignorá-la não vai te ajudar. Em vez disso, é melhor reconhecer que existe. Algumas pessoas aplicam mecanismos de enfrentamento muito ruins, negando a existência da dor ou fugindo, especialmente com vícios. Hoje existem muitas válvulas de escapes que podem nos fazer fugir temporariamente dos problemas e da dor emocional que sentimos. Seja beber, fumar, usar drogas, comprar compulsivamente, comer, jogar videogame ou se viciar em jogos de azar. Mas essas são apenas soluções rápidas que não ajudarão no longo prazo. Entenda que soluções externas não resolvem nossos problemas internos, ou seja, nada externo trará estabilidade emocional a você. O melhor a se fazer é reconhecer que somos seres humanos, reconhecer a nossa dor, deixar as lágrimas escorrerem e abraçar o processo de suportar o desapego. Isso não acontece do dia para a noite. É um conceito difícil de aceitar, afinal fomos socializados a acreditar e buscar o felizes para sempre de cada relação. Os estoicos nos ensinam a remodelar nossas crenças, nos treinando não apenas a aceitar, mas a valorizar a natureza passageira de tudo ao nosso redor, inclusive daquilo que mais valorizamos e preferiríamos que durasse para sempre. Eles nos ensinam a apreciar cada momento, cada pessoa, cada experiência com intensidade e gratidão. Dessa forma, ao chegar ao fim, podemos reconhecer que tivemos experiências em nossas vidas que pelo tempo que durou nos enriqueceu. É uma lição de amor, de perda e, acima de tudo, de uma profunda apreciação pela beleza transitória da vida. Terceira, doença inesperada. Poucas coisas na vida podem nos impactar, causando um grande choque como descobrir uma doença. As primeiras perguntas que nos fazemos é: mas por que logo comigo? Chegou a minha hora? Há meios de sair dessa? Quando sentimos essa extrema angústia, dificilmente encontramos respostas positivas, e em alguns casos isso pode piorar o quadro. Para os estoicos, quando a vida nos lança o desafio de uma doença séria, é crucial entender que a verdadeira recuperação começa dentro de você. Precisamos olhar para dentro e encontrar a força necessária para enfrentar essa realidade. A partir do momento em que aceitamos a situação e buscamos a serenidade interior, começamos a encontrar formas de superar as dificuldades. Você provavelmente já ouviu a história, que aconteceu nos Estados Unidos. A mulher fica sabendo que tem câncer e só lhe restam mais 6 meses de vida. Em poucos dias ela pede demissão do trabalho, retoma seu sonho de compor canções Tex-Mex que abandonou para cuidar da família, começa a estudar grego clássico e a trabalhar como voluntária. Os amigos da mulher acham que ela enlouqueceu, mas ela mesma nunca se sentiu mais feliz, e em pouco tempo, retornando ao médico, descobre que o câncer começou a regredir. A frase do filósofo Epicteto explica bem a história da mulher. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre as coisas. Isso quer dizer que é nossa mente que interpreta os eventos e lhe dá significados. Quando mudamos nossa mentalidade sobre a situação, somos capazes de enfrentar as dificuldades com mais equilíbrio e sabedoria, transformando completamente nossa experiência. A frase, "não existe cura fora de nós, toda cura se inicia por dentro", nos lembra que a verdadeira cura é um processo que envolve não só o corpo, mas também a mente e o espírito. A descoberta de uma doença não é uma situação fácil ou positiva, mas se tivermos força, podemos passar por isso e ainda manter a alegria de viver. Pensar positivo sozinho não vai mudar a doença, mas nosso controle emocional determinará a forma como a enfrentaremos. Também é importante ter em mente que a culpa não melhora em nada o processo da doença. Pensar no que poderíamos ter feito de diferente ou como poderíamos ter evitado a situação é tentar controlar o que está fora do nosso controle. Podemos controlar nossas ações e manter uma dieta saudável, fazer exercício e sermos ativos, mas não temos controle sobre outras coisas, como genes, fatores externos,
acidentes e lesões. Nos momentos desafiadores, é fundamental adotar a aceitação, a calma e a resiliência. Com essa mentalidade, estamos preparados para enfrentar qualquer desafio. Outro ponto que uma doença inesperada nos causa é o medo da morte. Todos nós temos apenas uma certeza de que iremos morrer, mas mesmo assim, vivemos acreditando que a morte pode atingir a todos, menos a nós e as pessoas que amamos. E essa negação que nos causa tanto sofrimento. Para os estoicos, não deveríamos ter medo da morte, mas sim de ter vivido uma vida que não foi vivida. Com isso, o estoicismo nos convida a refletir sobre a finitude da nossa vida e o propósito que desejamos alcançar. Um diagnóstico ruim na vida de uma pessoa transforma muitas questões que nos importamos em coisas pequenas ou insignificantes. Será que precisamos mesmo chegar a esse ponto da vida para começar a viver? Para ter coragem de ser quem somos, de refazer nossos relacionamentos importantes e de oferecer ao mundo nosso melhor? Será que nos depararmos com um diagnóstico ruim é o único meio de nos lembrarmos o que realmente importa para nós? Este é precisamente o poder do estoicismo, nos fazer refletir sobre nossas vidas. É a internalização da verdade básica que podemos controlar nosso comportamento, mas não os seus resultados, o que leva à aceitação tranquila do que acontece, assegurando o conhecimento de que nós fizemos o nosso melhor. Especialmente a você que enfrenta uma doença difícil, que você encontre forças para superar e que esse vídeo sirva para te lembrar que a chave para a cura está dentro de você. Quarta, perda de alguém. Quando alguém que amamos morre, acontece uma mudança profunda em nossa psique. Temos que lidar com emoções intensas como tristeza, raiva, negação e até mesmo culpa. E de um momento para o outro, temos que nos acostumar a não mais ter essa pessoa presente. Emocionalmente é um vazio que pode nunca ser superado ou esquecido. Mas como transformar essa perda estoicamente? Sêneca foi acusado de adultério pelo imperador Cláudio, o que muitos historiadores negam ser verdade. Entretanto, isso causou seu exílio por 8 anos, e ele escreveu nesse tempo cartas à sua mãe para consolá-la do luto. Nas palavras de Sêneca, é melhor se render à dor do que enganá-la. É inevitável sentirmos tristeza quando sabemos da morte, seja repentina ou quase prevista de alguém que amamos. Para Sêneca, a natureza exige de nós um pouco de tristeza. Mas ele aconselha sua mãe uma regra antiga estabelecida em Roma para as mulheres de soldados, que era o período de 10 meses de luto, e após esse tempo, que ela assumisse a responsabilidade emocional por seu bem-estar. Cada um de nós tem seu processo de superação, e a dor não é algo que acontece com hora e data marcada, mas o que o estoicismo nos ensina é não nos entregarmos inteiramente à tristeza. Sêneca ensina que o luto, na medida certa, é aquele em que nossa mente consegue encontrar um equilíbrio, não se inclinando nem para a total indiferença, nem para a loucura. Ele defende um estado emocional que reflete cuidado e afeto, sem nos deixar perder o controle de forma desequilibrada. Marco Aurélio, em Meditações, também nos aconselha: devemos deixar as lágrimas rolarem, mas também permitir que cessem. E podemos suspirar profundamente, desde que paremos em algum momento. Porque em algum momento as consequências do luto serão mais prejudiciais do que aquilo que inicialmente o despertou. Se você se vê em um buraco, pare de cavar. Enfrente a emoção e saia do buraco. Se não o fizer, os sentimentos negativos começarão a se alimentar, criando um círculo vicioso. Você se sentirá mal por estar angustiado e ainda pior por não conseguir sair desse estado, e desse jeito você continua cavando e jamais deixará o buraco. Para Sêneca, a melhor arma contra o luto é a razão, a autorresponsabilidade e compromisso próprio com nosso bem-estar emocional, porque, segundo ele, se não decidirmos isso pela razão, o destino não o fará. Para os estoicos, aceitar a morte e o luto não significa ignorar ou esquecer a pessoa que partiu, mas sim reconhecer que ela não está mais presente fisicamente e aprender a viver com essa realidade. Outra forma de ver as coisas é lembrar que nada que temos é realmente nosso. É como se tudo fosse emprestado. Para os estoicos, não é que perdemos alguém, mas sim que estamos devolvendo. Epicteto nos diz que antídoto para lidar com a dor de perder alguém não é nos protegermos artificialmente ou nos fecharmos para evitar a dor no futuro. Em vez disso,
Devemos aprender a aceitar e abraçar a temporalidade de todas as coisas. Aquilo que amamos não nos pertence de verdade. Está conosco por um tempo, mas pode ser retirado a qualquer momento. Não é nosso para sempre. Epicteto acredita que, se pensarmos dessa forma, quando perdermos algo ou alguém que amamos, não ficaremos totalmente devastados. Em vez disso, sentiremos, como Abraham Lincoln mais tarde chamou de um sentimento triste e doce no coração. Aceitar o amor que tivemos, sem deixar que a tristeza e a perda nos deixem amargos, é um grande desafio para o coração enlutado, mas também sua maior realização. Em todos os momentos, a filosofia estoica pode nos ajudar, apresentando princípios para assimilarmos nossa nova realidade e métodos práticos para gerenciar nossas perdas. A meditação filosófica, por exemplo, pode ser uma prática poderosa para desenvolvermos aceitação e resiliência diante da morte e de perdas profundas e tão significativas em nossas vidas. Além disso, a filosofia nos incentiva a procurar significado e propósito mesmo na dor, auxiliando-nos a honrar a memória dos que se foram. Isso pode nos ajudar a criar um novo sentido para nossas vidas, trazendo luz para o caminho da cura. Espero que esse vídeo chegue a você como um bálsamo diante da sua dor e situação difícil, e que através desse conhecimento você inicie seu processo de superação. E se você chegou até aqui, conte sua história nos comentários, e se você já passou por essas situações e como fez para superá-las. Aproveite também e compartilhe esse vídeo com um amigo que precisa. Obrigado por assistir.